Primeiramente, obrigado aí pela participação de todos aqui no evento. A gente procurou fazer um evento focado realmente para resolver dúvidas de tecnologia. A gente convidou 2 fabricantes do segmento. A gente trouxe aqui Impinj para falar com vocês, que é um fabricante mundial aí de chip de RFID. E a gente trouxe a Zebra também, que é voltada à tecnologia RFID e resolve isso com equipamentos, com hardware e software também, né? Para que a gente consiga dar sequência no projeto da Avan e que para vocês possam também analisar, a partir de hoje, como vocês podem estar usando o RFID dentro da companhia de vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alexandre Santos. Eu sou engenheiro de soluções da Impinj para a América Latina. Aqui estão meus dados de contato, eles estão no último slide também. Meu e-mail da Impinj, meu Twitter, é uma forma bem rápida de me achar, e meu LinkedIn para quem precisar. Bom, primeiramente, o que é a Impinj, né? Em português, primeiro, é um nome estranho, no mínimo diferente. A Impinj é uma empresa de RFID e RFID UHF. A gente vai ver o que isso significa daqui a pouco. A Impinj ela é uma empresa que existe há pouco mais de 20 anos no mercado. É uma empresa listada na bolsa da Nasdaq, nos Estados Unidos. A gente tem hoje, não é uma empresa gigante, nós temos um pouco mais de 300 funcionários. Trabalhamos exclusivamente através de canais e parceiros. Nós não vendemos diretamente para clientes finais. E trabalhamos focados em uma plataforma de RFID, o HF, que mais recentemente está sendo chamado de RAIN RFID. Essa nossa plataforma contempla pontos de conectividade, que são leitores como produtos acabados, leitores fixos RFID, gateways, que são leitores integrados, e módulos para leitores, por exemplo, para coletores e leitores móveis. Além disso, a Impinj é especialista no desenvolvimento de chips para tags, como o Walter estava comentando. Esse é o nosso grande business, na verdade. Hoje a Impinj domina mais de 60% do mercado global de chips para tags. Nós não fazemos tags, não fazemos etiquetas, fabricamos somente o chip para esses tags. A Impinj, na verdade, começou desenvolvendo esses chips e, por isso, a gente tem esse nome. Impinj é Impact Injection, é um processo químico-mecânico de produção de silício. Parte da Impinj é proveniente da Intel, desenvolvimento de semicondutores. E hoje a gente já tem no mundo mais de 1 milhão de pontos de conectividade, sejam leitores fixos, módulos para leitores ou gateways fornecidos pela Impinj, mais de 30 bilhões de chips para tags, esse número cresce mensalmente. Mais de 250 patentes no mercado. Na verdade, esse ano a gente já passou de 300 pedidos de registro nos Estados Unidos. E, como eu disse, trabalhamos através de parceiros, mais de 500 parceiros no mundo, e estamos presentes através deles em 60 países. Bom, a minha apresentação ela é mais técnica, a ideia é passar um pouco mais do conceito do RFID. E o que é o RAIN RFID? Basicamente, é uma rede sem fio. Quantos aqui são de TI? Legal. Desse pessoal de TI, quantos aqui trabalham ou já trabalharam com Wi-Fi? Legal. O conceito que a gente tem em RFID é muito similar ao Wi-Fi. Tá? É um tipo de rádio. No caso da RFID, é um rádio passivo. O emissor é um leitor, um gateway, um coletor de mão, né, um coletor móvel. E, basicamente, a gente tem um chip aplicado em um tag, e esse tag é aplicado em um objeto. Toda vez que esse objeto identificado entra numa zona de rádio criada por um leitor, ele reflete uma informação para o leitor. Ele toma a energia do leitor, processa essa energia, recupera os dados da sua memória e devolve via rádio essa informação da memória para o leitor. Um ponto interessante.
O RFID RAIN, o RFID UHF, é um padrão único e global, suportado e ratificado pela ISO. Quantos aqui conhecem a ISO? Já ouviram falar de normas ISO? Legal. E essa norma ISO, que define o padrão de RAIN RFID, trata como a norma ISO 18063, tá? Algumas pessoas falam 63, mas na verdade é 18063. E o padrão que se ouve de mercado é o padrão Gen 2V2 UHF, tá? Esse é um nome não oficial, né? O nome não ISO do protocolo. E a regulamentação brasileira, em específico, trabalha em duas subfaixas de frequência, que é de 902 a 907,5 MHz e 915 a 928 MHz. Existem outros grupos de faixas dentro da frequência de 900 MHz usados em outros países. Não é o nosso caso. Tá? Tem países que têm mais, tem países que têm menos. Na Europa, esse intervalo de frequência está na faixa dos 800. Tá? Por que é importante comentar isso? Às vezes, a gente procura, por exemplo, tags de outros países, antenas de outros países. E quando chega aqui, além deles não estarem certificados pela Anatel, eles não estão preparados ou sintonizados para trabalhar nas frequências que a gente usa no Brasil. Tá? O resultado final disso aqui não vai funcionar como deveria. É muito importante, então, tudo que vocês forem fazer com a RFID, verificar se antena, se modulador está sintonizado para a nossa frequência. Tá? RAIN RFID é uma aliança, uma associação que foi criada recentemente, pouco mais de um ano e meio. E a RAIN RFID associa empresas que querem evoluir a tecnologia, que querem ajudar na regulamentação da tecnologia. E para vocês terem ideia de como essa tecnologia vem ganhando força no mercado, entre os fundadores dessa aliança se incluem a Impinj, a Intel e o Google. Tá? Um fato interessante, e a gente vai ter alguns ao longo da apresentação, é que a gente consegue energizar mais de 15 milhões de tags RAIN RFID usando a energia de uma lâmpada de 100 watts. Isso dá para a gente o conceito de quão pouca energia os tags precisam para funcionar. Lembrando, um tag aplicado em objeto entra numa zona de rádio criada por um leitor, toma essa energia do rádio e responde. Se a gente tiver uma energia de 100 watts, a gente consegue energizar 15 milhões de tags. Um sistema totalmente passivo, a gente não usa bateria nos objetos identificados. Tá? Quantos aqui já ouviram falar de Beacon Bluetooth? RFID não é o Beacon Bluetooth. O Beacon Bluetooth ele é um emissor de sinal, ele tem uma bateria gerando sinal. O RAIN RFID é um sistema passivo onde o leitor está gerando o sinal e os objetos identificados estão respondendo esse sinal. Para que a gente usa o RAIN RFID? Qual que é a vantagem? Imagina o seguinte, quando a gente precisa identificar grandes volumes de itens, caixas, pallets, pessoas, objetos, gado, a gente precisa de uma forma que seja de rápida identificação, que tenha um alcance, no mínimo, razoável, e que consiga prover para a gente informações que sejam úteis. Que tipo de informações o RAIN RFID fornece para a gente? Entre elas, o que é uma identificação, uma localização dizendo aonde se encontra, onde foi feita a última leitura, onde está sendo lido agora, onde deixou de ser lido nesse instante. E, por consequência, se está se movendo, com recursos mais recentes da tecnologia, a gente consegue dizer a localização. Alguém aqui já ouviu falar em RTLS? Sistema de localização?
a gente consegue fazer o que a gente chama de RTLS passivo com o RAIN RFID, e o RTLS é fornecer a localização de um objeto em tempo real, atualizando com algum nível de precisão. Hoje, com o RAIN RFID, a gente consegue, em alguns casos, um nível de precisão de menos de 1 metro para tags que não têm bateria, que não são emissores de energia. Tá? E, além disso, um outro recurso muito interessante é o recurso de identificação da direção do movimento. Tá? Ou seja, com RAIN RFID, com tags RAIN RFID e com leitores adequados, hoje já é possível identificar se um tag está entrando ou saindo de uma doca de expedição, por exemplo. Então, a gente consegue automatizar processos de verificação de embarque e de desembarque de cargas, lendo os itens, lendo as caixas, lendo os pallets, e não só isso, dizendo se está entrando ou saindo automaticamente. A Impinj, não só a Impinj, mas a Aliança RAIN, considera que todas essas coisas que são identificadas por chips, elas têm a capacidade de se conectar com a internet e fornecer informações em tempo online, inclusive informações que vão impactar em outras coisas. Por isso, a gente entende o RFID hoje como um dos meios de viabilização da internet das coisas. A gente identifica hoje praticamente qualquer coisa com o RAIN RFID e consegue extrair essas informações que a gente estava observando há pouco. Algo muito interessante, algo muito delicado de se comentar. É possível gerar, para um chip RAIN RFID, mais de 1000 leituras por segundo. É importante, principalmente para quem é de TI, que tenha isso na cabeça, que isso não significa que a gente está lendo 1000 etiquetas em um segundo, mas que uma etiqueta, em dada condição, pode responder 1000 vezes. Daí, a gente parte para a necessidade de como lidar com essa informação, como filtrar essa informação, né? O que o sistema que vai receber essa informação vai fazer com isso. Normalmente, um sistema de ERP não precisa de 1000 leituras de uma caixa, verdade? Uma leitura da caixa da Oxford é mais que suficiente, né, Marcelo? Já resolve o problema. Mas é importante saber essa capacidade, né? Em contrapartida, em alguns casos de uso, a gente precisa de muitas leituras para ter segurança que o objeto está no campo, está passando pelo campo de leitura em um determinado momento. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar todos, eu ouço falar, mas nunca vou, a Corrida São Silvestre em São Paulo, né? Todos os atletas são identificados com chips RFID da Impinj há alguns anos, e é um caso de uso onde a gente precisa ter muitas leituras de cada atleta para saber a curiosidade de tempo que ele está passando em cada checkpoint. Alguns dos itens de transformação que a tecnologia fornece para a gente, nesse caso, por exemplo, para logística e varejo, visibilidade de inventário, utilização eficiente do estoque, a detecção da ruptura de estoques, experiências de uso diferenciados para os clientes, ferramentas de apoio na prevenção de perdas, inclusive, tendo mais visibilidade, você consegue, inclusive, atuar na prevenção de perdas. Nas experiências de uso do cliente, não sei se vocês viram recentemente as notícias, em São Paulo, no Shopping Morumbi, uma loja de roupas agora tem um provador inteligente, você entra com a roupa que você quer provar, por RFID, essa roupa é identificada, e o próprio provador já te oferece a opção de mudar cor, tamanho, de buscar peças que combinem com essa roupa automaticamente. Tudo isso são recursos que a tecnologia oferece para a nossa realidade. Bom, em mais detalhes, como funciona o sistema? Não só na Impinj, mas também na Aliança RAIN, a gente ouve falar muito de termos específicos para os componentes do sistema. Os chips para tags e os tags propriamente ditos são chamados de endpoints. A parte que coleta a informação, seja ele um gateway, um leitor móvel, um coletor ou um leitor fixo, a gente chama de pontos de conectividade. E por trás disso a gente tem um software recebendo os dados e fazendo o processamento. O chip do tag
é aplicado em uma antena, essa antena é aplicada em um substrato, esse substrato convertido em uma etiqueta, a etiqueta vira um tag e é aplicado em um item. Toda vez que esse item entra na zona de leitura, ele reflete a informação que está na sua memória. Que tipo de informação ele tem na memória? Ele tem um código público chamado Banco de Memória EPC, Código de Produto Eletrônico, e ele tem também um banco de memória equivalente a um MAC address de rede, chamado Tag ID. Esse Tag ID ele é único por fabricante, ele tem uma característica de somente leitura, ou seja, a gente não pode fazer um acesso de escrita nele, e ele é uma forma de controle do item serial chip, é um número serial do chip, tá? Imutável. O código de produto eletrônico, ele é público, ele é mutável, ele pode ou não estar protegido contra regravação. Legal? Fato interessante, um inventário com um leitor portátil, RAM, é 25 vezes mais rápido do que com um leitor de código de barras. O que é um tag RFID? Qual a composição daquele tag que a gente viu no slide anterior? Primeiramente, um tag tem um inlay. O inlay é composto pelas seguintes partes: o chip, a antena e o substrato. Esse é um exemplo de tag, já o inlay montado, antena, e lá no meio, um chip. E acreditem ou não, se vocês colocarem esse tag no microscópio eletrônico, está escrito impinge no chip. É verdade. Bom, esse tag ele é convertido nos mais diversos tipos de etiqueta. Rótulos, etiquetas rígidas, etiquetas de papel, etiquetas costuráveis. É importante que nós temos características nesses chips dos tags. Características de memória, características de resposta em relação à quantidade de energia recebida do rádio, características de níveis de proteção possíveis. Então, a gente tem vários modelos de chips no mercado. A própria Impinj tem, por exemplo, modelos que são muito mais baratos e com menos capacidade de energia. Muito baratos com mais capacidade de resposta com pouca energia. Muita memória, pouca memória, capacidade de se ler o tag a longa ou curta distância, capacidade de habilitar esse recurso. Dentre todos os recursos, o mais importante a ser observado sempre na composição de um tag é qual a sensibilidade de leitura desse chip. O que é a sensibilidade de leitura? O que é essa capacidade de um chip? Com o mínimo de energia recebido do leitor, quão bom é o sinal que esse chip consegue refletir? Por quê? Lembrando, nosso tag não tem bateria, nosso tag não é um emissor de sinal. Tá? Então, fisicamente, ele tem que receber energia de rádio, processar essa energia e refletir a informação. Quando você procura o quesito de sensibilidade do chip, vai te dizer em quais situações, quão difícil é o ambiente onde ele vai conseguir responder. O que é um ambiente difícil? Bom, imaginem que fisicamente a gente tem um pallet dos Correios com 1.200 itens do AliExpress. Alguém aqui já comprou coisa do AliExpress? Eles vendem os mais diversos tipos de coisas, nos mais diversos tipos de pacotes possíveis, né? Agora, vocês imaginem que você tem um pallet cheio de embalagens minúsculas, mais de 1.000 embalagens minúsculas. E esse pallet vai passar na frente de uma antena e todos os itens dentro desse pallet estão com etiquetas eletrônicas, com chips RFID. Fisicamente, os chips que estão mais externos dentro da carga vão receber energia primeiro e vão responder. Em contrapartida, os chips que estão lá no meio do pallet estão recebendo só um pouco de energia e estão tentando se comunicar também. Quem vai conseguir se comunicar?
primeiramente, quem tiver uma boa sensibilidade. O chip que conseguir pegar um mínimo de energia e responder para o leitor, olha, o meu EPC é esse, o meu código é esse, é um chip que está conseguindo fazer a operação completa. Então, é um atributo muito importante quando a gente está procurando, validando o caso de uso de RFID, ver qual é a sensibilidade do chip no caso de uso que a gente está trabalhando. Outro ponto importante, agora do ponto de vista lógico, no banco de memória EPC, nós também podemos gravar um dado em um formato específico da GS1. Todo mundo aqui já ouviu falar de GS1? Já? A GS1 ela define regulamentações de códigos de barras, de diversos tipos de codificação para sistemas automáticos de coleta de dados. E no caso para o RFID não é diferente, nós temos padrões para diferentes casos de uso com RFID. Assim como a gente tem diferentes códigos de barras, a gente tem diferentes formatos de gravação de dados na memória do chip. Tá? Aqui nesse slide, depois eu vou disponibilizar para vocês podem ter acesso. A gente tem os exemplos de caso de uso, inclusive relacionando os códigos de barra com os processos logísticos, fabris, comerciais, e a formatação aplicada no dado que está gravado no EPC em cada um dos pontos. O que é importante a gente ter em consideração? A partir do momento que a gente usa um padrão de mercado para codificar os tags, para codificar a informação que está dentro do nosso chip, a gente tem o mesmo benefício do código de barra, que é aonde a nossa mercadoria chegar, quem receber essa mercadoria consegue decodificar e extrair pelo menos um código que ele consegue entender o que se trata o produto. Esses padrões de codificação são abertos, disponíveis na GS1. Aqui eu vou pegar especificamente o SGTeam para falar um pouquinho para vocês. Mas é importante vocês saberem que existem esses padrões de codificação, não para casos de uso genérico, nós não somos obrigados a usar esses padrões de codificação. De novo, um exemplo, Corrida de São Silvestre não usa nenhuma dessas identificações, eles só precisam gravar o número de peito do atleta no chip e resolve. Tá? Mas sempre que a gente vai para logística, manufatura, varejo, faz muito sentido a gente adotar o padrão de codificação. Bom, no caso específico da identificação de itens, de produtos, a gente trabalha com uma serialização em cima de um código de barra GTeam, padrão GTeam. O que acontece? Nesse exemplo, a gente tem duas camisetas roxas, né? E o benefício que o RFID vai trazer aqui na identificação é que a gente vai conseguir distinguir uma camiseta roxa da outra camiseta roxa, porque cada uma vai receber um número de série único. Elas continuam tendo o mesmo código de barra, mas elas também vão ter um número de série único. E aqui no quadro abaixo a gente consegue ver qual que é a composição interna. A gente tem um cabeçalho, a gente tem um prefixo da companhia, um número de referência do item e, no final, um número de série. E aqui o resultado, que é o dado gravado na memória do tag. Tá? Então, quando a gente pega um coletor, quando a gente pega um leitor fixo, um gateway, a gente vai ler um tag, o dado que vai ser retornado para a gente é um hexadecimal. Um hexadecimal, nesse caso específico, é um hexadecimal de 96 bits, 24 caracteres, e é um padrão chamado SGTeam, que é o GTeam serializado, de 96 bits. Existem outros padrões para outros casos de uso, para outros tipos de aplicação. Outro ponto importante é que nós temos antenas em sistemas RFID dos dois lados. Nós temos antenas do lado dos tags e nós temos antenas dos lados dos leitores. Essas antenas elas possuem algumas características. E, em geral, as características de antena vão dizer para a gente se essas antenas conseguem absorver muito ou pouco sinal e também em que tipo de materiais essas antenas funcionam. Tá? Não sei se
a maior parte talvez não seja dessa época, não sei, mas antena de carro, antigamente, o rádio do carro, às vezes tinha que colocar um bombrilzinho, dar uma entortadinha na antena, né? Eu cheguei a fazer isso. A ideia é a mesma, a gente precisa sintonizar as antenas para que elas se conversem. Tá? Antenas dos tags têm que estar sintonizadas com as antenas dos leitores. E mais que isso, as antenas dos tags têm que estar sintonizadas com o material onde esses tags estão aplicados. Do ponto de vista físico das antenas, em relação ao tratamento da energia que ela está recebendo, a gente tem antenas near field, que são campo próximo, e antenas far field, que são campo distante. Antenas near field, por exemplo, algo que a gente costuma ter muito contato, cartões de controle de acesso. Você tem que aproximar o cartão de uma leitora, essa leitora vai energizar o cartão e vai liberar o teu acesso numa catraca, numa cancela. Esses cartões em específicos não são RAIN RFID, mas a física envolvida é a mesma física de campo próximo, de near field. Ou seja, como ele funciona? Recebe uma energia do leitor, essa energia magnética gera uma corrente elétrica no chip, o chip com a corrente elétrica devolve o sinal. Características de antena near field, funciona muito bem em metais líquidos, você pode aplicar um tag diretamente numa garrafa de água, e o tag ainda assim vai ser lido razoavelmente bem. Antenas far field, campo distante. Essas antenas elas não têm tanto o comportamento magnético quanto as anteriores, mas elas têm um comportamento eletromagnético. Elas também recebem energia, só que essa energia está num campo mais afastado da antena do leitor. É um campo menos intenso, mas que, por ser menos intenso, vai chegar mais longe. Esse campo distante é, por exemplo, o caso de uso de identificação veicular, do sem parar dos pedágios. A gente consegue ler tags muito distantes através de um comportamento físico eletromagnético. Tá? Antenas near field, campo magnético, antenas far field, campo eletromagnético. A maior parte das antenas far field, no meio tem como se fosse um loop, a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem um loop, aqui a gente tem outro. E esse loop ele processa também o near field, que é o campo próximo. Tá? Normalmente, antenas far field de tag tem também um elemento near field. Antenas near field, tags near field, normalmente não tem o elemento far field. Tipos de tags que a gente tem. Os mais diversos formatos possíveis. Hang tag, tag costurável, tag encapsulado em plástico, etiqueta com microcontrolador e display, etiquetas rígidas para ambientes hostis ou para ativos retornáveis, etiquetas adesivas para metal, módulos encapsulados. Por que a gente tem tantos tipos? Por que a gente tem diferentes tipos de tags, diferentes tipos de antenas? Bom, resumidamente, como eu estava comentando, as antenas têm que ser sintonizadas para os materiais onde elas vão ser aplicados. Então, teoricamente, uma antena um tag para um sapato seria diferente de um tag para uma camisa, que seria diferente de um tag para vidro, que seria diferente de um tag para plástico. Porque cada material tem um comportamento diferente quando você está trabalhando com rádio. O que acontece? É virtualmente impossível se desenvolver uma antena para cada tipo de material existente no mundo. O que os fabricantes de tags fazem? Eles desenvolvem antenas que funcionam razoavelmente bem em diversos tipos de materiais. A menos que se tenha um volume muito grande de itens para se desenvolver uma antena específica, a gente tem antenas genéricas que conseguem funcionar de uma funcionalidade entre razoável e muito boa em diversos tipos de materiais. Mas, ainda assim, existem tags que vão puxar o desempenho mais para um metal, mais para um cartonado, mais para um sapato, mais para trabalhar próximo de um corpo humano. Tá? Por isso que a gente tem
esses tipos de tags. E um fato interessante, os tags RAIN RFID podem ser aplicados a líquidos e metais. Um dos recursos disponíveis, por exemplo, nos chips da Impinj, é que o chip, à medida que vai recebendo energia pela antena do tag, ele identifica o tipo de material em que ele está aplicado e ele sabe em qual sintonia ele deveria funcionar. E conforme ele fica no campo de leitura da antena, do leitor, ele vai tomando essa energia e vai mudando a forma como ele está refletindo a energia. Então, com isso, você tem, se você tem um tag com uma antena sintonizada para uso geral, mesmo aplicando ela a materiais que não são tão supostamente feitos para trabalhar com aquele tag, em menos de 1 segundo o chip consegue se calibrar e começar a responder. Leitores. Bom, a gente tem, como eu estava comentando, diferentes tipos de leitores. O leitor, lembrando, é o emissor de sinal. É o que vai gerar o nosso sinal, é o nosso emissor de Wi-Fi, no caso. Tá? Lembrando que não é o sinal de Wi-Fi, é o sinal da frequência RAIN RFID que a gente viu lá atrás. A gente tem leitores integrados, que são leitores integrados, caixas que contêm leitores e antenas, microcontroladores, firmware, inteligência embarcada para fazer leitura, processamento de sinal, decodificação das informações dos tags e envio dessas informações para um software de retaguarda. A gente tem leitores que a gente chama de leitores fixos, que são, por exemplo, esse leitor aqui. São leitores que recebem acessórios externos, antenas externas através de cabos coaxiais, se comunicam via rede, via porta serial, via USB. A gente tem leitores móveis, tá? E a gente tem módulos para desenvolvimento de leitores. Tá? Então, são apresentações possíveis dos tipos de leitores. No caso de leitores fixos, é o tipo de leitor que principalmente o mercado logístico conhece há muito tempo, são leitores usados para fazer portais. Esses leitores eles podem receber diferentes tipos de antenas, dependendo do caso de uso, e eles suportam diferentes tipos de configuração para processamento de volumes menores ou maiores de tags, para leitura mais rápida ou mais lenta. Os gateways possuem toda a inteligência do leitor e mais um conjunto de antenas pré-definidos. Os módulos, eles normalmente são embarcados, por exemplo, dentro de coletores, dentro de máquinas, dentro de veículos, dentro de tablets, dentro de impressoras. Só comentando rapidamente um desses casos de uso, os parques da Disney pelo mundo possuem uma máquina da Coca-Cola chamada Freestyle. Essa máquina, ela tem um leitor de RFID, um módulo, que lê um tag que está embarcado num copo plástico que você compra no parque. Primeiramente, esse tag embarcado é usado para uma data de validade do refil. Então, toda vez que você vai abastecer seu copo, a máquina está lendo o seu copo e vendo se seu copo ainda está válido para aquele dia. Além disso, é claro, a gente pode tirar informações dos tipos de refrigerantes criados. A Freestyle é famosa por você misturar os sabores e criar os seus sabores de refrigerante, né? E na retaguarda, né, da máquina, a gente também tem outro módulo que está integrado com microcontroladores, fazendo o controle da dispensação de xarope da máquina. Então, ao mesmo tempo, ele também sabe se o xarope está acabando ou não e pode pedir reabastecimento para a Coca-Cola. Caso específico dos gateways. Gateways são leitores para serem instalados em posições fixas. Eles podem ser instalados lateralmente, podem ser instalados no teto. Eles têm como característica o que a gente chama de leitura em modo de inventário. O que é a leitura em modo de inventário? Toda vez que um tag entra na zona de leitura de um gateway, o tag recebe a energia do gateway, processa essa energia e devolve o código EPC. Isso é um inventário. Além do código EPC, a gente consegue saber qual antena do gateway leu,
qual o sinal de potência refletido, que é o RSSI. Quem já trabalhou com Wi-Fi vai lembrar bem de RSSI. Consegue dizer também informações como qual o canal de frequência usado para ler aquele tag, em qual canal aquela antena conseguiu responder, entre outras informações. No caso, esse primeiro, aqui à sua esquerda, é um gateway chamado XSPAN. Ele tem instalado no teto, a uma altura de 3 metros, ele tem uma cobertura de 93 metros quadrados, e ele consegue trabalhar no modo inventário que eu comentei, e além disso consegue trabalhar no modo de transição. O que é o modo de transição? Além de todas as informações do inventário, ele consegue te dizer se o tag estava indo do lado A para o lado B ou do lado B para o lado A. Se estava entrando no caminhão ou saindo do caminhão, por exemplo. Um outro gateway disponível, que eu estou mostrando aqui, é o XSPAN, que é o X-Array, que é esse quadrado. Ele instalado no teto, a 3 metros de altura, cobre uma área de 139 metros quadrados, tem todos os recursos de inventário e transição do XSPAN, e, além disso, ele consegue fazer a localização dos tags em tempo real, com precisão até de menos de 1 metro. Tá? Então, esses são exemplos de uso dos gateways, por exemplo, em portais. A gente pode criar portais aéreos, portais laterais, ou portais deslocados, que é o último caso. Tá? São um tipo de infraestrutura fixa, de leitor RFID, e já integrada com as antenas. Outro fato interessante, todos os leitores RFID, além de ler as informações do tag, suportam gravar informações nos tags também. Tá? Desde que o fabricante tenha implementado esse recurso, isso faz parte do padrão RFID. Tá? Legal. Então, revisando aqui as formas de operação, inventário, a gente consegue fazer filtros, e é muito interessante esses filtros, porque vocês lembram que a gente viu um exemplo de SGTIN, um código hexadecimal? A gente consegue, por exemplo, filtrar na comunicação de rádio entre o leitor e o chip, que a gente só quer que os chips que comecem com 30, 35 respondam. Quando a gente faz isso, não importa qual universo de chips a gente tem fisicamente no ambiente, somente os chips começando com 30, 35 vão pegar esse sinal e responder. Tá? A gente falando isso assim de forma meio jogada não faz muito sentido, mas quando a gente começa a ter um universo onde a gente tem um tag na caixa, um tag no item, um tag no pallet, um monte de veículo com tag passando perto, faz toda a diferença a gente conseguir fazer um filtro para um tipo de tag específico. Tá? E é importante que isso não é um filtro de software, isso é um filtro de rádio. Tá? Então, a informação do tag não vai nem subir via rádio para o leitor. Todos os tags vão ouvir, vão falar, opa, eu não começo com 30, 35, não vou responder. Tá? Então, você desafoga o seu link de rádio entre o tag e o leitor. A gente tem a possibilidade de gravar os tags. Tá? Quando a gente fala codificar, é pegar um dado, por exemplo, código de barra e serial, transformar num SGTIN e gravar. E a gente consegue detectar localização e sentido da leitura. A gente possui os mais diversos tipos de antena disponíveis no mercado. Esses exemplos aqui são algumas antenas especiais da Impinj. Essas antenas, elas são aplicadas em leitores fixos. A gente tem, então, antenas pequenas para codificação, antenas de campo próximo, que só vão ler até 10 centímetros de distância. A gente tem essa antena grande, que é a guard wall, para fazer, por exemplo, túneis em esteiras. A threshold, que está ali embaixo, é a antena que é usada na São Silvestre. Ela foi desenvolvida para provas de corrida. A Breaker é uma antena que pode ser usada em bancadas ou balcões para fazer conferências de grandes volumes. E aquela última caixinha, o Antena Hub, é um multiplexador de antenas. Instalando esses multiplexadores em um leitor fixo, você sobe a capacidade dele de 4 antenas para até 32 antenas, ou seja, 32 pontos de leitura. As antenas
para os leitores, assim como a dos tags, tem a característica Near Field e Far Field, que a gente já comentou, mas elas também têm a característica de como elas estão irradiando o sinal. Essa característica de irradiação do sinal a gente chama de polarização da antena. As polarizações de antenas de RFID podem ser linear ou circular. Uma antena linear é, por exemplo, a antena do sem parar, nos pedágios. Características dela: feixe bem estreito, fisicamente, leitura bem distante e alta concentração de energia. Aqui no gráfico a gente vê que, se a gente conseguisse visualizar as ondas de rádio, elas seriam em formato de zigue-zague, e esse zigue-zague pode ser horizontal ou vertical. É inconveniente desse tipo de antena para alguns casos de uso, limitação dela. A orientação do tag tem que estar casada com a orientação da polarização da antena. Tá? Então, se a gente tem uma antena vertical e o tag aplicado no horizontal, ele não vai ler. Tá? Em contrapartida, se o nosso tag do sem parar estiver sempre aplicado na posição correta, ele lê muito longe. E eu aproveito esse momento para fazer o desabafo que quando a cancela do sem parar não abre, não é culpa do tag. O tag foi lido. É problema eletrônico. É sério, o tag no sem parar ele começa a ser lido às vezes a mais de 30 metros. Tá? E eu já ajudei em casos, né? Uma das atividades que eu faço, a minha atividade principal é o pré-venda. Quando não me chamam no pré-venda, me chamam no pós-venda para ver algum problema que aconteceu. Né? Eu prefiro que me chamem no pré, que aí evita problemas. E eu já fui a praças de pedágio com problema de abertura de cancela, que o problema era nos sensores de piso, nos sensores óticos, que começavam a sofrer delay na entrega de informação para o controlador da pista automatizada e não abria a cancela, mas o tag era lido. Então, todo lugar que eu vou, eu conto isso para defender o sem parar. Quando você quebra a cancela, não foi culpa do tag. Tá? A polarização de antena circular, ela é muito menos sensível à orientação do tag. Por quê? Ela está irradiando como se fosse uma espiral. Tá? Então, em qualquer posição que o tag tiver aplicado no material, ele vai ser lido ou tem grandes chances de ser lido. Ela tem uma abertura do feixe muito maior, ou seja, é melhor para ler áreas maiores. Em contrapartida, ela não consegue ler tão distante quanto a linear. Qual que é melhor? Depende do caso. Né? Depende do caso. Cada caso, a gente pode usar um recurso. De novo, o exemplo, Near Field e Far Field, agora do lado do leitor. Então, da mesma forma que tem a antena do tag, a gente tem a antena do leitor. Campo distante, eletromagnético, longo alcance, sofre um pouco com de elétricos no geral. O que é de elétrico? Líquido e metal. Tá? Não é que não vai funcionar. Em alguns casos, se você não tiver, por exemplo, um chip com autossintonização, que não são todos os chips do mercado que tem a autossintonização que eu estava comentando, você não vai conseguir ler. Tá? Isso fisicamente falando. E campo próximo, magnético, curto alcance, trabalha sem problema com dielétricos. Bom, e para não deixar de fora, o software, componente importantíssimo do nosso sistema. Afinal de contas, do que adianta a gente receber aquele EPC, um número hexadecimal, não saber o que fazer com aquilo, não dar um significado para aquilo, não passar aquilo para frente. Né? Há um padrão de mercado para comunicação entre leitores e servidores, hosts, controladores, um protocolo chamado Low Level Reader Protocol, ou LLRP. Basicamente, é um protocolo de mensagens em formato XML que fazem a configuração do leitor e recebem de volta do leitor os informes de leitura, os reportes de leitura. Esse protocolo só é possível quando o firmware que está rodando no leitor, seja esse leitor qual for, consegue entender esse protocolo. Apesar de ser um protocolo padrão de mercado e aberto, os fabricantes não são obrigados a implementá-lo. Muitos fabricantes implementam protocolos, inclusive, com maior desempenho, e vai depender caso a caso do tipo de firmware que o seu leitor executa. Se esse firmware entende ou não o LLRP,
Caso ele não entenda, ele vai se comunicar com uma API do fabricante. É muito importante que agora, no final do ano, a Aliança RAIN lançou uma especificação de um novo padrão de comunicação com leitores. Esse padrão começa a ser adotado agora em 2019. De novo, não é obrigatório, mas os fabricantes que adotarem é uma ótima prática. Ele é chamado de RCI, ou RAIN Communication Interface, e, para a alegria dos desenvolvedores de software, é um protocolo REST, totalmente HTTP. Você faz posts e gets para o leitor e consegue configurar o leitor e receber as informações de leitura. Do lado da Impinj, o que a gente oferece hoje para o mercado, a gente oferece através do firmware integração com a LLRP. Nós temos APIs em Java e C# também disponíveis. Nós temos um software embarcado que roda diretamente no leitor, e antes mesmo de existir o RCI da RAIN, e esse software embarcado permite fazer posts para servidores web das leituras. E a gente tem um servidor chamado ItemSense, que possibilita fazer a gestão de localização e transição de tags em grandes volumes. Tá? Para vocês terem ideia, tem um dos maiores operadores logísticos do mundo usa essa tecnologia para fazer operações de cross-docking. Eles movimentam por facilidade, né, nos Estados Unidos, cerca de 500 X-Arrays fazendo RTLS em tempo real para controle de operações de cross-docking. Bom, a essa altura vocês já sabem como a RFID funciona, né? Tag, entra na zona de leitura, pega a energia do rádio que está do leitor, devolve ao PC. Lembrando, então, o que a gente tem quando a gente fala de sistema RFID? O chip do tag, e é muito importante, e eu sou extremamente grato ao pessoal da Van aqui, que eles se preocuparam muito com isso, eu acompanhei boa parte do processo. É extremamente importante trabalhar com um chip que tem alta sensibilidade, um tag que tem as características adequadas para o caso de uso que você vai precisar. Na indústria de RFID, a gente costuma dizer que o tag errado pode matar um projeto. Tá? Por quê? Você faz toda a infra, do outro lado, gasta dinheiro com o seu software, gasta tempo com o seu software, compra os melhores equipamentos do mercado e você tem um tag que não é adequado para o caso de uso. Você mata o projeto. Você mata o projeto. Tá? Então, isso é um negócio que, de novo, sou extremamente grato a esse time aqui da Van, do projeto. Eles gastaram bastante tempo com isso e ficou muito bacana o projeto. Parabéns. Chip, tag, o tag é aplicado a um objeto, o objeto entra na zona de leitura criada por um leitor, ondas de rádio, leitor recebe o dado DPC, entrega essa leitura para um software, o software faz a integração dali para frente e vai contabilizar, por exemplo, quantos códigos de barra foram lidos, de qual SKU, em qual portal, em qual doca. Aqui, só fechando uma visão geral, alguns casos de uso, do ponto de vista de fábrica e centro de distribuição. Na minha tela cortou de cima, já estava preocupado aqui. Primeiro, considerando recebimento, conferência de produtos, o que a gente ganha nesse caso de uso? Agilidade e precisão, a impressão de etiquetas com código único para cada produto, a movimentação, ou seja, o controle e a rastreabilidade entre áreas dentro do CD, dentro da fábrica, inventário, ciclos de inventário, leitura muito mais rápida para fazer contagens, precisão na conferência, seja para fazer a separação ou montagem dos pedidos, eliminação de erros na expedição. De novo, pegar exemplo do Marcelo. Está feliz, Marcelo, com a expedição? Tá. Eu estou brincando com o Marcelo porque a Oxford tem uma implementação pública de RFID já há alguns anos, inclusive eles ganharam um prêmio recentemente pela implementação e envolve expedição também. Alguns casos de uso do ponto de vista de loja também.
recebimento, fazer a conferência de recebimento nas lojas, a movimentação de itens dentro da loja, frente, fundo da loja, interatividade no provador, redução de filas no PDV com ou mesmo check-out automático, né? A gente pode fazer estações de self-checkout, prevenção de perda, ou seja, com inventários mais frequentes, a gente tem uma visibilidade muito maior do que está sendo perdido ou não. E é importante comentar que hoje o RFID ainda não é uma ferramenta estável para o antifurto em si. A tecnologia do antifurto hoje não é o RFID que a gente está falando. Caminha-se para que o antifurto de lojas use essa mesma tecnologia de RFID. Existe todo um desenvolvimento, existem algumas complexidades, e eu acredito que aí dentro de no máximo um ano a gente vai ter já casos de antifurto bem estáveis no mercado, com essa tecnologia de RFID também ajudando na prevenção de perdas. E, de novo, o inventário nas lojas. Então, inventários que antes eram feitos uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por trimestre, tem condições de ser feito semanalmente hoje. Tá? Alguns casos de adoção da tecnologia no Brasil, a Avan, que depois vocês vão saber os detalhes, Boticário está indo para um evento nos Estados Unidos, RFID Journal, como candidato a um dos cases de implementações no varejo. Eles estão concorrendo como um dos destaques do ano nesse evento. Correios no Brasil, os Correios estão implantando um monitoramento de mais de 2.000 docas. Na verdade, eles compraram já 2.500 leitores para portais fixos, consumo estimado de etiquetas para encomendas tipo Sedex ou comércio eletrônico, de mais de 461 milhões até 2021. Centauro acabou de fazer um piloto, começou a implantação, mais de 400 leitores móveis para operações logística e inventário nas lojas. Outro projeto que está concorrendo como um case de sucesso, nesse caso para logística, é a Frame Madeiras Especiais. A HP Flextronics de Sorocaba também está concorrendo a uma implementação. A HP é interessante que eles têm uma implementação muito antiga e todo ano eles desenvolvem novos casos de uso para fazer otimizações, melhorias em processo. E a Oxford, famosa por alcançar o retorno de investimento em 6 meses, também já ganhou prêmio, né? Nem avisei o Marcelo que eu ia pôr o nome aqui, mas tudo bem. Existem outros casos, eu tentei trazer os que têm mais a ver principalmente com a parte de logística. A tecnologia vem sendo adotada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Indústrias, indústria automotiva, varejo, hospitais estão começando a adotar, porque o que a gente pode identificar com o RFID, né? Depois da gente falar tanto do RFID, a gente pode identificar praticamente qualquer coisa. O que é importante? Identificar o que faça sentido, identificar o que envolva um processo que traz ganhos para a empresa, sejam ganhos de otimização, ganhos de confiabilidade da informação, ganhos de precisão. E à medida que o mercado vem compreendendo esses ganhos, compreendendo esses casos de uso, é muito interessante ver a evolução dos projetos e a adoção por grandes empresas, por exemplo, como a Avan aqui. Para vocês terem ideia, eu estou no mercado de RFID agora há 10 anos. Desses 10 anos, há 5 com a Impinj. Antes disso, eu era do mercado de TI. E a evolução no mercado de RFID tem sido muito grande, muito rápida. Eu entendo que é um processo que cada vez mais o mercado vai adotar e não há hoje outra tecnologia para oferecer os mesmos recursos, as mesmas operações que consiga chegar num custo como o do RFID, principalmente pelo fato dos tags serem passivos. Qualquer outra tecnologia que a gente for tentar adotar vai precisar de
um tag com mais inteligência, um tag ativo, etiquetas que tenham somente códigos visuais não conseguem oferecer os mesmos recursos de leitura do RFID, que é a leitura de grandes volumes sem necessidade de visada direta. Então, olhando pelo lado bom, é um processo sem volta, né? É uma evolução que o mercado está puxando e que cada vez mais vocês vão ouvir falar em muitos lugares. Muito obrigado. De novo, meus dados de contato. Se alguém tiver alguma dúvida específica fora do evento, depois quiser entrar em contato, por favor, fique à vontade. Vou passar para o Walter.